Meu nome é Eleazar. O que vou compartilhar aconteceu entre o 1º de novembro, dia de Todos os Santos, e o dia de Mortos. Naquela noite, junto com 3 sobrinhos já maiores de idade, decidimos passar a noite dentro de um cemitério, próximo à tumba do meu irmão, que é pai deles. Embora fosse bem sabido que em outros estados essa prática era comum, aqui não era muito habitual, e por isso estávamos praticamente sozinhos. A tumba ficava afastada da entrada principal, tornando o local bastante escuro e silencioso. Chegamos às 8 da noite. Embora o cemitério geralmente estivesse fechado nesse horário, não tivemos problemas para entrar, pois conhecíamos o responsável pelo local. Levamos algo para comer e, de passagem, eu trouxe algumas cervejas. O plano era passar um tempo com meu irmão, como fazíamos alguns anos atrás, quando tudo era felicidade. Aos poucos, nos acomodamos, procurando um lugar para sentar que não ficasse sobre a lápide. Quando a noite caiu, encontramos um recipiente de metal e jogamos algumas ramas secas e pequenos pedaços de madeira. Com isso, acendemos uma pequena fogueira que, além de nos aquecer, também nos iluminava. Estávamos relembrando momentos bons e ruins que vivemos com meu irmão, quando de repente ouvimos alguém assobiar à distância. Nos olhamos um pouco apreensivos. Se fosse um assobio qualquer, não teria importância. Poderia ser uma pessoa ou até uma coruja. Mas o estranho era que aquele assobio era igual ao que meu irmão costumava fazer. Continuamos conversando, mas o som se repetiu, vindo de um lugar bem distante, como se estivesse na parte mais afastada do cemitério. Um dos meus sobrinhos, o mais velho, chamado Juan, confuso, sugeriu que fôssemos investigar quem estava assobiando. Ele estava nervoso, e os outros 2 não concordaram, preocupados que ele fosse sozinho. Então, me ofereci para acompanhá-lo. Caminhamos entre as tumbas, tentando descobrir de onde vinha aquele som familiar. Mal tínhamos andado cerca de 20 metros, quando comecei a sentir um frio diferente. Meu sobrinho também percebeu. Cruzei os braços para me aquecer enquanto continuávamos a andar. Faltavam cerca de 40 metros para chegarmos ao final do cemitério quando avistamos, à distância, uma sombra se escondendo entre as tumbas. Não quis comentar, mas mesmo àquela distância, a sombra tinha a fisionomia do meu irmão. Óbvio que isso não poderia ser, pois ele já estava morto há 3 anos. Pedi a Juan que voltássemos, mas ele se negou, dizendo que sentia que seu pai estava muito perto de nós. Talvez por ser o dia dos fiéis defuntos, ele achou que o pai tinha vindo nos visitar. Ele se lembrou de que, quando meu irmão o chamava, costumava assobiar para que ele fosse. Tentei explicar que estaríamos mais perto dele se ficássemos em sua tumba, mas não consegui convencê-lo. O assobio se repetiu e eu tinha a esperança de que alguém estava apenas brincando conosco, mas meu sobrinho estava convencido de que quem assobiava era seu pai. Continuei a segui-lo, pois não poderia deixá-lo sozinho, nem naquele momento, nem naquele lugar. Confesso que já estava um pouco nervoso. Enquanto caminhávamos, meu sobrinho falava com seu pai, pedindo que ele se manifestasse, pois queria vê-lo mais uma vez. Isso me deixava apreensivo, e pedi a ele que não brincasse com isso. Chegamos ao final do cemitério, talvez a 200 metros da tumba do meu irmão. Então, meu sobrinho começou a procurá-lo entre as tumbas. Ele me pediu que o deixasse sozinho por alguns minutos, pois precisava falar com seu pai e pedir perdão por alguns desentendimentos que tiveram. A princípio, me recusei, mas ele me lembrou que seus irmãos também estavam sozinhos no cemitério. No final, concordei. Quando comecei a voltar, me senti solitário, perdido entre tantas tumbas. Não sei porquê, mas nunca havia sentido tanto medo como naquele momento. Podia jurar que algo estava me seguindo. Minha pele se arrepiava, e por isso não olhei para trás. A verdade é que tinha medo de descobrir que quem me seguia, naquela escuridão, poderia ser meu irmão falecido. Tudo parecia tenebroso. As tumbas, os monumentos, as árvores, até as cruzes pareciam se mover sozinhas. Assim, caminhei por longos minutos. Para minha surpresa, ao chegar à tumba do meu irmão, percebi que meus 2 sobrinhos não estavam lá. Fiquei alarmado, pois eram de minha responsabilidade. Comecei a procurá-los e, após um tempo, fui até a pequena oficina do cuidador para perguntar sobre eles. Por sorte, estavam lá.
Arrastando as palavras, me disseram que tinham visto seu pai andando atrás de nós. Gritaram, mas a única pessoa que olhou para trás foi meu irmão falecido. Então, eles correram assustados em direção à saída. Perguntei sobre Juan e expliquei que ele me pediu para deixá-lo sozinho. Fui voltar para a tumba para esperá-lo e meus sobrinhos me acompanharam, dizendo que precisavam falar comigo. Eles me contaram que, no momento da morte, seu pai pediu que, precisamente naquela data, fossem à sua tumba e que o veriam. Talvez por eu estar lá, ele não se aproximou deles. Os dois sempre tiveram medo, pois estavam conscientes de que seu pai já não pertencia a este mundo. Estávamos conversando quando meu sobrinho Juan apareceu. Ele nos disse com uma voz serena que tinha visto e falado com meu irmão. Para mim, foi muito difícil acreditar, mas de qualquer forma, reclamei por não terem me contado a verdade. Juan se desculpou e disse que poderíamos voltar para casa, pois seu pai já tinha ido embora. Nos despedimos de seus restos e saímos do cemitério. Devia ser 3 da manhã quando voltamos. Naquela noite fiquei a dormir na casa deles. Confesso que sempre fiquei com a dúvida se tudo aquilo era verdade. Por um tempo, cheguei a considerar ir sozinho visitar a tumba do meu irmão, com a única intenção de vê-lo uma última vez. Mas até hoje, o medo não me deixou fazê-lo. Todos os dias peço a Deus para que meu irmão descanse em paz. Embora eu seja de Nuevo Laredo, a história que vou compartilhar aconteceu muito perto de Ciudad Acuña, em Coahuila. Meu nome é Gustavo Solis. Em 1970, eu tinha 13 anos e no início das férias de Semana Santa, fomos visitar minha família em Acuña. Meus primos já tinham planejado acampar no monte no dia seguinte, que seria um sábado, e retornar no domingo à tarde. Eu me juntei a eles e naquele dia, bem cedo, montamos em nossas bicicletas para nos internarmos no monte. Levávamos apenas o necessário e nem mesmo nos afastamos muito da casa de meus parentes. Pedalamos por cerca de 1 hora e deixamos a trilha que seguíamos para nos aprofundar mais no monte. Não perguntei nada, pois provavelmente meus primos conheciam o lugar. Às 10 da manhã já tínhamos nosso pequeno acampamento. Aquele trecho do monte era plano e não havia motivo para explorar, além de não ser essa a ideia. Melhor nos preparamos, juntamos ramos suficientes para acender uma fogueira que nos durasse a noite toda, além de nos iluminar e afastar os insetos ou qualquer outro animal que pudesse rondar por ali. Achávamos que estávamos bem preparados para quando a noite chegasse. Apesar de não ser a primeira vez que acampava no monte, não sei porquê, naquela ocasião, tudo parecia diferente. Havia algo no ambiente que me incomodava. Meus primos, mais acostumados ao monte, pareciam tranquilos. Antes do anoitecer, acendemos a fogueira e nos sentamos ao redor, enquanto aquecíamos água para fazer café, acompanhados de um pão doce. Começamos a conversar quando, mais concentrados, ouvimos algo se aproximando. Caminhava cautelosamente, como um animal, tentando fazer o menor ruído possível para passar despercebido. No entanto, devido ao silêncio, conseguíamos ouvi-lo sem nos mexer. Viramos nossas cabeças para todos os lados, tentando descobrir o que era aquilo, pois poderia ser um predador. Como não parava de avançar em nossa direção, nos levantamos ao ouvir aqueles sons se aproximando. Logo soubemos que eram passos de uma pessoa, que apareceu de repente entre os arbustos. Ele nos cumprimentou à distância e pediu que não nos assustássemos. Em seguida, se apresentou de forma amigável. Seu nome era Tobias Martínez. Pela sua vestimenta, era claro que se tratava de um trabalhador de algum rancho próximo. Era um homem de botas e chapéu, e tinha um jeito de falar muito arrastado. Ele nos perguntou se podíamos lhe dar um pouco de café e depois se sentou conosco para contar histórias que lhe haviam acontecido precisamente naquele trecho do monte onde estávamos acampados. Todas as suas histórias eram de terror, algumas tão exageradas que, obviamente, não acreditamos. Antes de se retirar, nos disse que a uns 10 metros dali havia sofrido um acidente. O cavalo que montava havia disparado de repente e o fez cair sobre uma pedra, batendo a cabeça. Segundo seu relato, ele ficou ali caído, até que algumas pessoas passaram e o encontraram muito tempo depois. Agradeceu pelo café, levantou-se, sacudiu o pantalão e nos sorriu. Tirou o chapéu para se despedir e algo escorreu dele. Caminhou em direção ao monte e pouco a pouco se perdeu na escuridão. Segundos depois,
Percebemos que ele havia deixado sua carteira. Um dos meus primos a revisou e encontrou uma foto dele. Decidimos alcançá-lo para devolvê-la, pensando que ele não poderia ter ido muito longe. No entanto, depois de um bom trecho, não o víamos nem perto nem longe, por isso decidimos voltar. Não podíamos nos afastar muito do acampamento. Quando nos faltavam poucos metros para chegar, encontramos uma cruz branca de madeira. Achamos estranho não a termos visto ao passar. Ao iluminar para ler o nome que estava escrito, senti um frio na espinha. Era Tobias Martínez, o nome do homem que minutos antes havia estado conversando conosco. Tentamos nos acalmar, pensando que poderia ser seu filho ou outra pessoa com o mesmo nome. Isso poderia acontecer. Lógico, ainda surpresos, corremos em direção à fogueira para nos afastar de toda aquela escuridão. Ao verificar o lugar onde o rancheiro havia se sentado, notamos que havia sangue. Não conseguíamos aceitar que o que havíamos visto era um espírito. Talvez tivesse passado uma hora quando o rancheiro apareceu novamente. Ele estava parado no meio do monte, talvez a uns 8 metros de nós, sem parar de nos olhar, imóvel. Um dos meus primos gritou que tínhamos sua carteira. Ele simplesmente virou-se e se confundiu entre as sombras. Não sabíamos o que fazer, e então ele apareceu novamente, mas do outro lado. Era impossível que ele tivesse se transportado tão rápido, e isso já era preocupante. Olhamos bem, não havia dúvida, era ele novamente. Ele nos olhou por alguns minutos e, em seguida, se escondeu na escuridão do imenso monte. Nesse momento, já estávamos decididos a montar em nossas bicicletas e voltar para casa de madrugada. Mas sabíamos que poderíamos nos perder. Era isso ou ficar a noite toda sendo perseguidos por alguém que acreditávamos ser uma aparição. Decidimos ficar e lidar com o medo. Até aquele momento, ele não nos havia feito nada. Os minutos passavam de maneira inquietante e desejávamos que logo amanhecesse para sairmos de lá. Já com a luz do sol, um tempo depois, ouvimos o andar de um cavalo que dava voltas ao nosso redor. Ao que parecia, ele tentava impedir que fôssemos embora. Cada vez que relinchava, o som era tão horrível que me arrepiava. Antes que amanhecesse, o rancheiro apareceu mais uma vez. Com os primeiros raios de sol, juntamos nossas coisas rapidamente e saímos apressados em direção à casa. Quando contamos o que nos aconteceu, pelas expressões em seus rostos, certamente não acreditaram. Naquela noite, enquanto dormíamos, um dos meus primos acordou gritando. Isso fez com que toda a família se levantasse, enquanto ele afirmava que aquele rancheiro havia aparecido dentro do quarto. Minha tia tentou convencê-lo de que tudo não passava de um sonho. Porém, ele teve essa experiência mais 2 vezes. Então, lembrou-se de que havia ficado com a carteira daquele homem. Ao saber disso, meu tio nos disse que teríamos que levá-la até seu túmulo, pois, caso contrário, ele não deixaria meu primo em paz. Assim fizemos. Na manhã de segunda-feira, quase toda a família entrou na caminhonete do meu tio para procurar o lugar onde 2 noites antes havíamos acampado. Embora com dificuldade, encontramos o túmulo. O que sentimos naquela parte do monte não consigo explicar. Meu primo deixou a carteira e saímos de lá para nunca mais voltar. Nem naquela noite, nem em nenhuma outra, aquele rancheiro apareceu novamente para meu primo. Meu nome é Alfredo. Minha história remonta a 1975, quando eu ainda não tinha alcançado a maioridade. Sempre gostei de acampar, especialmente quando estava sozinho. Não me interessava em praticar esportes ou ter muitos amigos. Minha paixão era explorar lugares desconhecidos, como casas abandonadas, áreas de mata ou ruínas de grandes construções, como igrejas ou fazendas. Eu dormia nesses lugares sem medo e fazia isso sempre que podia. Naquela época, não tinha como gravar para contar com evidências. Em uma ocasião, fui um pouco além do que costumava ir. Caminhei por horas entre a mata até encontrar uma casa que havia sido parte de um grande rancho, mas já estava completamente abandonada. A velha porta de madeira estava aberta de par em par. Entrei para verificar se não havia animais perigosos e ali me instalei. A casa tinha 3 quartos que cheiravam a mofo e ainda conservava portas e janelas. Depois de descansar um pouco, saí para explorar o lugar. Sempre fazia isso para saber o que me cercava. Por volta das 6 da tarde, voltei cansado para a casa onde passaria a noite. Para minha surpresa,
Tudo estava fora do lugar, algumas coisas espalhadas pelos outros quartos. Sem saber o que havia acontecido ou quem poderia ser o responsável, comecei a juntar minhas coisas, pois a noite estava prestes a cair. Acendi uma lâmpada de óleo que sempre levava e preparei alguns sanduíches. Após guardar tudo, me deitei para dormir, sentindo aquela solidão que tanto gostava. Foi então que coisas estranhas começaram a acontecer. Ouvi animais correndo por toda parte. Poderiam ser pequenos animais selvagens, mas também havia a possibilidade de eu ter me metido em uma toca de coiotes. Como os sons não cessavam, levantei-me, peguei a lâmpada e naquele momento o barulho parou. Mesmo assim, examinei cautelosamente os outros 2 quartos da casa. Não havia nada, pelo menos nada que eu pudesse ver. Olhei um pouco para fora, mas também não vi nada. Retornei para me deitar, mas ao chegar ao lugar onde havia estendido minha cama, percebi que nem a coberta nem o travesseiro estavam onde eu os deixara. Percebi que algo grave estava acontecendo. Talvez alguns delinquentes estivessem rondando a casa para evitar que eu os visse, e assim me tornasse uma presa fácil. Apaguei a lâmpada, ficando totalmente às escuras. Então, novamente, os animais começaram a correr por todos os lados. Era evidente a presença deles, movendo lixo ou chutando latas. Quando ouvi risadinhas, soube que não eram animais comuns, nem mesmo pessoas. Levantei-me novamente e, como antes, tudo ficou em silêncio. Não posso negar que me sentia inquieto. Nunca havia passado por uma situação assim. Não me deitei, apenas me encostei em uma das paredes, esperando que aquilo passasse. Como não se ouvia nada, apaguei a lâmpada. Estava quase dormindo quando senti uma mordida em uma perna. Foi uma mordida pequena, talvez um pouco maior que a de uma ratazana. Reagi imediatamente. Quis pegar a lâmpada para acendê-la e ver quem me atacava, mas não conseguia encontrá-la. Enquanto isso, o animal, ou o que fosse, me mordeu novamente. Estava totalmente às escuras, tateando para achar minhas coisas, mas parecia que haviam levado tudo sem que eu notasse. Levantei-me devagar para sair daquela casa. A cada passo que dava, ouvia coisas caindo e até outras sendo arremessadas em minha direção. Com dificuldade, cheguei à porta de saída, pois pretendia sair correndo, mas, para minha surpresa, estava fechada e trancada por fora. Novamente, aquelas risadas ecoaram por toda parte. Na escuridão, não conseguia ver nada, nem imaginava o que poderia ser aquilo. Comecei a empurrar a porta, tentando abri-la à força, enquanto aquelas coisas me mordiam. Estava realmente muito assustado e comecei a chutar, mas não conseguia acertar nada, como se o que me atacava fossem seres invisíveis. Gritava com todas as minhas forças para que me deixassem em paz. Talvez assim conseguisse espantá-los, mas o ataque não cessava. Empurrei as janelas, mas também estavam fechadas. Era a primeira vez que me sentia preso em meio a uma horrenda escuridão. Foi então que a ideia de que eram duendes me veio à mente, e eu, sem saber, estava invadindo seu território. Acreditar nisso me deu calafrios, pois para mim, aqueles seres eram criaturas do inferno. Além disso, não tinha ideia se suas mordidas eram venenosas. Lembrei de ter ouvido que, para entrar em uma floresta ou qualquer lugar onde houvesse esse tipo de ser, era preciso pedir permissão. Então, me detive, parei onde achava que era o meio da casa e, com todo respeito, pedi desculpas por ter entrado sem permissão, invadindo seu espaço. Disse que não era minha intenção fazer-lhes nenhum mal. Enquanto isso, continuavam a me morder, e suas risadas zombeteiras ecoavam por todos os lados, até mesmo pelo teto. Implorei que me permitissem sair e prometi que nunca mais voltaria àquela casa. Assim fiquei, suportando por vários minutos suas agressões. Senti que aquelas coisas haviam me ouvido, pois pararam de me morder. As risadas, os passos e os ruídos cessaram, e a casa ficou em silêncio novamente. Mais uma vez, me senti só naquele lugar. Não saí correndo. Esperei amanhecer. Estava nervoso, mas já sem ataques. Assim que clareou, empurrei a porta, que se abriu sem problemas. Não juntei minhas coisas, pois não as via em lugar algum, e não as procuraria. Saí daquele lugar sem olhar para os lados, nem mesmo verifiquei minhas feridas. Quando cheguei em casa pela primeira vez, agradeci a Deus por ter chegado bem.
Depois curei as várias mordidas que tinha. Na verdade, não posso afirmar que o que me atacou naquela noite eram duendes, mas realmente não encontro outra explicação. Por um tempo deixei de entrar em casas abandonadas. Mais tarde voltei a fazer isso, mas sempre acompanhado. Agora, no entanto, tomava cuidado não apenas com os animais, mas também com o que não se vê. Como é óbvio, agora eu realmente acredito em duendes e seres de outros mundos.